Olá, meus queridos irmãos e amigos, boa noite para vocês. Nesse momento eu trago uma solene mensagem de advertência para mim e para vocês, a todos aqueles que o aceitar, ouvir, e aí cabe analisar e pôr em prática, se quiserem, porque não são obrigados. Mas a mensagem está em Apocalipse 14, do versículo 6 ao 12, que é a mensagem dos três anjos. O autor do livro diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para ser pregado aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amados, aqui está uma solene mensagem para cada um de nós. Em primeiro lugar, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Amigos, todos passaremos pelo juízo do Senhor. E a segunda parte do versículo é: adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Quem foi que fez? O Criador, o Deus eterno. O segundo anjo diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só, caiu a Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é quando todos se reúnem em um só propósito, em um só pensamento, em uma só direção. Isso é Babilônia. Pois lá no passado, depois do dilúvio, tempos depois, o povo que foi gerado da família de Noé, que já estava um grupo de pessoas bem grandes, o Senhor advertiu, o Senhor deixou alguns sinais e falou para eles, quando vissem aquele sinal, que era o arco-íris, quando formasse chuva, lembrasse que não ia ter mais dilúvio. Mas eles assim desobedeceram ao Senhor, construindo uma torre para se livrar de qualquer perigo. E o Senhor viu que eles já estavam se levantando contra o Criador. E o Senhor desceu e fez uma confusão em meio deles, que eles não entendiam a si próprios. Precisou separar o povo. Aquilo se tornou uma Babilônia. Babilônia significa confusão. E aqui em Apocalipse, na segunda mensagem, foi dito: caiu, caiu a grande Babilônia. Quer dizer, o que está acontecendo agora? Está acontecendo agora que todas as denominações se uniram para um só propósito, para uma só paz, para um só pensamento e uma só solenidade. Eles se juntou para buscar uma paz no mundo, a qual o Senhor falou que Ele não veio trazer paz ao mundo. Mas eles querem a paz do mundo. O mundo não terá paz até que o Senhor venha e destrua. Infelizmente, é assim que se tornou. Então se tornou uma confusão, porque todos se uniram e se tornou a Babilônia. Só que o anjo já deixou bem claro: caiu, caiu a grande Babilônia. E na mensagem do terceiro anjo diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se aguem adorar a besta e a sua imagem
e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amados, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa situação? O que é a imagem da besta? A imagem da besta é quando todas as denominações se reúnem em uma só língua, em um só propósito, buscando uma mesma paz, o mesmo conserto entre si e se unindo a todas. Então, se torna a imagem da besta. É quando se unem os evangélicos e os cristãos protestantes para, assim, fazer a vontade da besta. Quem é a besta? Que está em Apocalipse bem claro, o Vaticano. Isso é a besta. E todas as religiões, espírita, satanista, budista, maçônica, evangélica, cristãs, todas elas se uniram. A liderança delas se uniram em um só propósito: uma pacificação mundial, uma paz mundial, e todos com um só propósito, que é, segundo a eles, adorar a Deus. Mas eles querem adorar a Deus da maneira que eles querem, guardando o dia que eles querem, da maneira que eles querem, não o que Deus, que o Criador pediu. Então, a imagem da besta já foi formada. E quem é que está encabeçando a imagem da besta? Que a imagem da besta é uma denominação, é um grupo de denominações juntas, que é o que já foi dito, evangélicos e cristãos, juntos para fazer a vontade da besta, que é a Igreja Católica. Isso aí, em Apocalipse, deixa bem claro que é ela, que é o Vaticano, a cidade das 7 colinas. Então, meus amigos, está aí. A imagem da besta é os protestantes reunidos para se seguir a besta, que é o Vaticano. E a igreja, a denominação que está liderando a cabeça da imagem da besta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, é a igreja que eu fui batizado. Fiquei 22 anos lá dentro para 23. Mas agora o Senhor me chama para sair. E eu tenho que dar ouvido ao Senhor e não ao homem. Porque ele ensinou que quem sai de dentro dos templos de pedra está perdido. É mentira. É quem fica lá dentro. Porque o Senhor deixa bem claro aqui em Apocalipse. Depois ali em Apocalipse 18, a gente vai ver e o Senhor nos chama a atenção para sair dela. Entendeu? Então, meus queridos, a imagem da besta é o protestantismo reunidos para assim seguir a besta, que é o Vaticano. Então, vocês sabem o que é a imagem da besta. E o sinal da besta é guardar o domingo. O domingo é o sinal da besta. Queira quem queira dizer não, queira quem acha ruim, queira não, o domingo é o sinal da besta. Porque o sinal de Deus é o sábado. Então, meus amados, aqui em Apocalipse 18, diz aqui,
o quarto anjo diz: depois destas coisas, de qual coisa? Das mensagens lá do terceiro anjo, dos três anjos. Vi descer do céu outro anjo e tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Olha só, que solene mensagem que o anjo precisou vir mais depressa para pregar. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave detestável e imunda e detestável. Amados, olha só o que se tornou as denominações. Você está ouvindo? Você está entendendo? Se tornou o quê? Morada de demônios e de toda espécie de espíritos imundos e ave detestável. O quarto versículo diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Meus amados, olha só a situação. Esses homens pregou, ensinou para a membresia que se sair desses templos está perdido. Mas por que eles pregou isso? Porque eles necessitam, eles precisam ter luxo, eles precisam viver no luxo, eles precisam ser rico, eles precisam, sabe, aparecer para o mundo. Eles precisam viver uma vida luxuosa. E para isso, eles prendeu o povo dentro desses lugares, parecendo que eles estão prendendo o gado mesmo. Por isso eles falou que as pessoas não podem sair de lá de dentro. É mentira. Porque aqui em Apocalipse 18:4 deixa bem claro: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices nos pecados deles e que não receba os mesmos flagelos. E em João 10, versículo 3 e 4, deixa bem claro que o Senhor fala que o seu povo ele vai tirar todo ali de dentro. Então caiu, amados, a grande Babilônia. Ela caiu. E e a imagem da besta já está formada. A igreja adventista é a cabeça da imagem da besta. Ela está conduzindo tudo para se juntar mais ainda para perseguir o povo de Deus, os remanescentes, os verdadeiros remanescentes. E esses remanescentes estão dentro de todas as denominações, amados. Dentro de todas elas. Entendeu? E o Senhor fala que eles precisam sair. Quando descobrir que caiu a grande Babilônia, e ela caiu, precisa sair dali o quanto antes para não ser cúmplice. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor dê uma boa noite para vocês e ilumine a minha mente e a mente de cada um de vocês para que nós possamos sair, nós possamos retirar desses lugares, enquanto ainda há tempo, meus queridos, porque a porta da graça está quase fechando. O que é a porta da graça? Quando fecha a porta da graça? O Senhor mesmo deixou claro, e a hora que isso acontecer, a hora que a imagem da besta estiver formada, já se formou e já está agindo, logo a porta da graça fecha. E quando a porta da graça fechar, quem está perdido continua perdido. Quem está embriagado ou da maneira que estiver no estrago da vida, continuará assim. Mas quem estiver santo, continua santificando ainda mais. E quem for justo, continua mais ainda justo. Tá bom, meus queridos? Se preparem porque o fim está próximo. Que Deus abençoe, tenham uma boa noite, fiquem na paz do Senhor, todos vocês e suas famílias. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu peço essa bênção a todos e rogo. Amém e graças a Deus.